Deus, glória a Deus. Irmãos, podem tomar os vossos lugares. Aleluia, aleluia. É tão bom podermos estar na presença do Senhor, amém. Há refrigério, há restauração. Aleluia, já temos sido muito abençoados com tudo aquilo que vivemos. Muito obrigado, Grupo Louvor, músicos, obrigado pelo vosso esforço. São uma bênção para nós, aleluia, louvado seja o Senhor. Eu amo esta igreja, amo Jesus Cristo, mas amo esta igreja, uma igreja intercultural, uma igreja onde todos podem encontrar lugar. Venham lá do outro lado do Brasil, da terra maravilhosa, ou venham de África, de Angola, Moçambique, São Tomé. Quantos São Tomenses estamos aqui? São Tomenses? Gente abençoada. São Tomé, um povo de paz, de alegria, um povo abençoador, um povo abençoado. Quantos angolanos? Olá, angolanos agora? Ok. Então, são mais barulhentos, são mais barulhentos. Olha lá, quantos brasileiros estão aqui? São mais silenciosos, são os brasileiros silenciosos aqui. Normalmente são... E quantos portugueses estamos aqui? Afinal, amém. Quantos moçambicanos? Graças a Deus também, amém. Guineenses? Tem mais noutras congregações, não é? Falta o quê? Cabo-verdianos. Aleluia! Aí, irmã Cláudia, você representa aquele arquipélago maravilhoso. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, os seus filhos, o seu ministério, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Faltou algum país? Não quero deixar ninguém de fora. Faltou algum país? Diga lá. Alemanha, quantos alemães estão aqui? É o nosso secretário da missão, amém. Tá bom. Faltou mais algum país? Olha, não quer que ninguém se sinta excluído. É uma igreja internacional. Acho que citei todos, não é? Hoje faltam aqui alguns irmãos romenos, também costumam estar connosco, búlgaros também, temos um irmão que também não está, é tempo de férias, estamos com um grupo mais reduzido, mas também temos quem nos visita e estamos muito felizes por podermos estar na casa de oração. Eu vou começar com um versículo em Filipenses 1:1. Filipenses é que esta carta extraordinária e apenas vou usar este versículo como tema. Irmãos, nós estamos a caminhar para um novo tempo de igreja, queremos que Deus nos traga mais e mais, e levante mais e mais ministérios no nosso meio. Precisamos renovar o nosso ministério. Pela graça de Deus, nós temos tido um ministério bastante responsável, consolidador, tem segurado a igreja nos tempos de dificuldade. Mas ainda esta semana partiu para o Senhor o nosso irmão António Santos, que era uma das colunas da igreja. Eu estava precisamente a mencionar isso. Nós precisamos que algum tome o seu lugar. E é muito triste quando nós estivemos ali. Ficámos felizes, claro, porque sabemos que ele foi para o céu, mas parte um irmão que tinha uma chama muito grande, uma paixão muito grande por o trabalho social, pelos idosos terem lugar, por um trabalho que ele tinha no seu coração e que fez, nunca estando a tempo inteiro na igreja, mas servindo a Deus a tempo inteiro no seu local de trabalho, nas oportunidades que Deus lhe deu. Ele deixou um legado, os seus filhos, alguns estão, claro, noutras congregações que entretanto tornaram-se autónomas de Lisboa. Os seus netos também, infelizmente, alguns se afastaram um pouco. Estamos à espera que eles voltem e estejam connosco também. Outros estão noutras congregações. Mas a verdade é que o Senhor está a levar uma geração e nós precisamos que Deus levante outra geração. Uma geração proclama a outra geração as grandezas do Senhor. Então, durante os próximos tempos, eu irei... Durante alguns domingos, não sempre sequencial, mas irei abordar a necessidade que a igreja tem de ministérios, de ter ministério, de ter gente que é separado mesmo e é reconhecido pela igreja para o santo ministério. Então vamos ler aqui em Filipenses capítulo 1, diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Isto só aqui dá logo uma pregação, não é? O apóstolo Paulo, o gigante espiritual, no final da sua vida, preso à espera que o Senhor o chamasse, certamente tendo a revelação que iria ser decapitado em breve, a terminar a sua carreira, a combater o seu combate. Ele intitula-se não como apóstolo, mas ele intitula-se Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. Então estes são os escritores da carta, inspirados pelo Espírito Santo, Paulo e Timóteo, e eles auto-mencionam-se, auto-intitulam-se de servos de Jesus Cristo. E agora vamos ver os destinatários.
a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos. Podemos, como sabemos que a carta chegou até nós, podemos dizer a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Lisboa, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, a graça, a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Até aqui a palavra do Senhor. Então nesta manhã nós vemos aqui que a igreja em Filipos, uma igreja que alegrava o coração de Paulo, quando ele, cerca de 61, 62 anos depois de Cristo, ele escreve esta carta à igreja para encorajá-la, muito alegre. O nosso irmão já falou, já leu os versículos seguintes, não é? Nosso irmão Davi leu os versículos seguintes. Aquele que começou a boa obra irá aperfeiçoar. E é interessante como o Espírito Santo diz todas as coisas. Eu fiquei só pelo primeiro e o segundo. Então nós vemos aqui que a igreja é composta por santos, santas e santos. Temos aprendido, não é, ao longo destes últimos 3, 4 meses que eu estou convosco, que a Bíblia nunca nos chama de pecadores. A Bíblia nunca nos chama de pecadores. Isso era o que nós éramos. Éramos pecadores. Podemos dizer que somos pecadores, mas redimidos, resgatados da carga, do nome, do rótulo de pecadores. Nós fomos resgatados, nós fomos redimidos e agora somos santos. Somos santos em processo. Ainda não estamos 100% santificados, ainda estamos no processo. Eu estou no processo a cada dia. A palavra é a água que nos purifica. O Espírito Santo nos faz lembrar e nos aplica a palavra a cada um de nós. Mas nós somos santos. Então nós vemos aqui 3 tipos claros de nomenclatura da igreja. Temos os santos, que são todos. Depois temos os bispos e temos os diáconos. Então nós hoje vamos falar sobre esta igreja. Uma igreja que é composta por santos. E como santos somos chamados a seguir o exemplo do apóstolo. A seguir o exemplo de Jesus Cristo, que não veio para servir, mas para ser servido. Então todos os santos devem ter o desejo de servir ao Senhor que o salvou, mas servir também a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eles foram chamados a servir e por isso Paulo e Timóteo começam por se identificarem como servos, mas ele identifica que no meio dos santos existem bispos e diáconos. Nós, na Assembleia de Deus, não utilizamos o termo bispo por causa, os irmãos sabem, não é que haja problema com esse termo, mas por causa da tradição muito forte do catolicismo, então os nossos missionários escolheram a origem da palavra, que é presbíteros. Algumas igrejas depois foram para anciãos, mas anciãos às vezes tinham uma conotação muito grande com a idade, e o presbítero não significa que tem que ser idoso, significa que tem que ser idóneo, é diferente, mas não idoso. Pode ser alguém jovem que tem ministério da palavra e Deus levanta no meio da igreja. E os presbíteros são também aqueles que nós chamamos de pastores. Há os pastores locais, os pastores nacionais e há os diáconos. E a Bíblia então oferece-nos esta visão clara de quem deve ser e como devem ser estes servos, como devem ser estes diáconos, quais suas responsabilidades. E o nosso objetivo nesta manhã é poder entender e falar à igreja e ensinar que todos nós somos chamados a servir ao Senhor. Se nós não servimos a Deus, nós nunca cumprimos completamente aquilo para o qual fomos chamados, porque nós fomos chamados para servir o Senhor. É verdade que há muitos níveis de envolvimento no serviço. Também há muitos estágios consoante a idade que nós temos no serviço. Quando temos mais energia, se calhar envolvemos no serviço mais ativo e proativo, mais talvez até mesmo físico. À medida que a idade vai avançando, podemos sempre continuar a orar. A Bíblia diz, e as cartas pastorais falam muito sobre as viúvas serem mulheres de oração, de jejum, tal como Ana, não é, que recebeu Jesus nos braços e diz que ela, desde que enviuvou, agora com mais de 80 anos, ela servia ao Senhor com orações e jejum. É uma forma de serviço também, mas todos somos chamados a servir. O dicionário da língua portuguesa fala-nos de ministério, e é sobre isso que eu quero falar: ministério, ministrar. E claro, os diáconos completam o ministério dos pastores, dos bispos, como diz aqui, ou dos presbíteros, consoante a tradução.
mas é um trabalho de serviço da igreja. E, biblicamente, entendemos que todo o serviço cristão tem de ser desejado por todo o crente. Se nós não desejamos servir ao Senhor, alguma coisa está errada connosco. Mas existem qualificações, existem condições para servir o Senhor. Nem toda a gente pode servir o Senhor, principalmente quando falamos de ministério, seja o diaconato, seja o presbitério, seja o pastorado, nem todos podem servir, porque a Bíblia é muito clara com as condições para alguém poder ocupar esses cargos. E nós queremos consagrar na igreja em breve pessoas ao ministério, ao santo ministério. Então é importante que a igreja entenda quais são as qualificações e entenda isso mesmo. A forma de diaconia aparece 24 vezes no Novo Testamento e ela é traduzida por distribuição de serviços, socorros, 24 ou 25, depende, 25, alguns dizem que é 25, ministério, administração. Portanto, ministério é serviço, o ministro é um servo. Algumas vezes o apóstolo Paulo utilizou o termo doulos, que significava mesmo escravos do nível mais baixo. Por isso é que o apóstolo Paulo, a certa altura, diz: onde é que está a jactância? Onde é que está o orgulho? Onde é que está o gabar-se por causa de ter um cargo? Se alguém faz isso é porque não entende o conceito de doulos, ou de operetai, ou de sunergion, ou diáconos, os vários termos gregos que falam sobre o ministro e estar no ministério. Então o verdadeiro espírito do ministro, quando falamos de um espírito humano, não pode ser uma ambição carnal. Por isso Paulo diz: onde está a jactância? Não pode ser a ambição carnal de mandar ou até de ser serviço, mas deve ser sempre encarnar o exemplo de Jesus Cristo, que fez no seu ministério terreno. Em Marcos 10:45, quando diz que ele não veio para ser servido, mas ele veio para servir. Então, quando os discípulos disputavam entre si, naquele texto que nós conhecemos de Marcos 10:41 a 44, talvez vamos colocar esse texto aí na tela, quando os discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior, Marcos 10:41, vemos que o Senhor os chamou a si e disse-lhes: vocês sabem, não é? Eles começaram a indignar-se contra Tiago e João, podes passar à frente, o outro a seguir, e Jesus diz assim, chamando-os, diz assim: vocês julgam que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoriam, e os seus grandes usam da autoridade sobre elas. Versículo seguinte, se faz favor. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. Noutra tradução diz: entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quer tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Será servo de todos. E foi isso que Jesus ensinou com a sua vida, com o seu estilo. E nós na igreja precisamos recuperar esse estilo. Um estilo de servir e de serviço. Mas aqui em Filipenses 1:2, fala claramente de dois ofícios bíblicos: presbíteros e diáconos. Em Cristo Jesus, acho que estão em Filipos, com os bispos e os diáconos, ou presbíteros e diáconos. Então, na estrutura da igreja, irmãos, no Novo Testamento, nesta igreja neotestamentária que nós queremos seguir e imitar, os presbíteros, também chamados de bispos aos pastores, e os diáconos. Os presbíteros são responsáveis por ensinar a palavra de Deus. Os presbíteros são responsáveis por pastorear as almas da congregação. Os presbíteros, os anciãos e os pastores, que é o mesmo termo para esta função, são aqueles que têm uma grande responsabilidade espiritual. E por outro lado existem os diáconos, que são aqueles que são chamados para servir a igreja nas necessidades práticas e logísticas, permitindo assim que os presbíteros, os pastores e os anciãos dediquem o tempo ao trabalho espiritual, concentrem na sua chamada, a chamada de pregar e ensinar. E nós vemos isso em Atos 6, e vamos abrir a palavra do Senhor. Claro que há sempre uma grande discussão, porque em lado nenhum, no capítulo 6 de Atos, é usado o termo diácono, mas nós entendemos que aqui, logo no início da igreja, quando surgiu o primeiro problema, um problema que era preciso de resolver, então o Espírito Santo, que estava a ensinar, a conduzir, a ministrar a igreja, a edificar a igreja, ela dirigiu
esta igreja, que era dirigida pelo Espírito Santo, o Espírito Santo dirigiu então os líderes a tomarem uma decisão. Vamos ler então o que aconteceu, Atos capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio, mas nós perseveremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou toda a multidão, e elegeram então os 7, Estevão, Filipe, Estevão cheio de fé do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, prosélito de Antioquia, e apresentaram ante os apóstolos, e eles lhes impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, até grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então nós temos aqui o primeiro texto, a primeira imagem que aparece no Novo Testamento de alguém que não estava apenas no trabalho apostólico, no trabalho pastoral, mas alguém que iria desempenhar um trabalho mais prático, mais logístico. Irmãos, nós precisamos muito. Algumas congregações que nós temos, 18 localizações, há congregações que estão muito bem organizadas. Nossa congregação de Odivelas tem uma organização de vários presbíteros, vários diáconos, e já propuseram mais alguns para serem consagrados. É uma congregação que está muito bem organizada. O mesmo acontece, por exemplo, com a congregação, portanto, da Buraca ou de Moscavide. Todas elas estão a ser organizadas, mas nós, quando tivemos esta mudança, como já ouvimos, a Avenida do Brasil, juntou-se a Sete Rios, juntou-se a Neves Ferreira, e alguns dos irmãos que estavam no ministério continuaram no ministério, mas outros, por causa da sua idade avançada, acabaram por, portanto, continuar a ser conselheiros, mas a deixar esse trabalho mais logístico. E neste momento a Igreja de Jesus Cristo, a Assembleia de Deus de Lisboa, tem pouquíssimos diáconos. Eu sei que há aqui alguns que têm ainda o termo, o cargo. Alguns deles até já falaram connosco. Deixe-me usar aqui o exemplo do irmão Júlio, que é um exemplo para nós, e que a certa altura, assim que eu tomei o pastorado, ele veio falar comigo e disse: pastor, eu já estou noutra fase, é verdade que eu já fiz, mas neste momento já não consigo fazer, quero estar a orar, quero estar com os irmãos, mas já não tenho essas condições físicas que tinha. E o nosso irmão falou e explicou claramente. E é bom quando isto assim acontece. Claro que o trabalho espiritual ele continua, enquanto o nosso cérebro tiver uma luz, enquanto o nosso coração bater, nós podemos servir ao Senhor com as nossas orações, jejuns e contribuições. Mas nós vemos aqui então que a igreja precisava de organização, precisava de ser organizada. Então os 12 convocam a multidão dos discípulos, que era grande já naquele momento. Ultrapassavam, como os irmãos sabem, mais dos 5.000. Então nós vemos aqui que os 12 dizem: não é razoável que deixemos a palavra. Escolhei dentre vós 7 varões. E eles escolheram. E as condições que nós vemos aqui no versículo 3, as primeiras condições, as primeiras condicionantes sejam gente de boa reputação, cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. Portanto, as primeiras, antes de Paulo depois organizar a igreja e trazer, como nós vamos ver mais à frente depois, as qualificações que vamos encontrar no livro da primeira carta de Timóteo, nós vemos aqui que já havia pelo menos 3 condições básicas. Alguém que tenha uma boa reputação, alguém que seja cheio do Espírito Santo e alguém que seja cheio de sabedoria, porque trabalhar na obra do Senhor e assumir um cargo de responsabilidade tem que ser alguém com estas condições. Pareceu bem à igreja, fosse gente de boa reputação, e eles encontraram 7 homens que tinham boa reputação. Os irmãos vão ver que todos esses homens, todos eles também tinham o ministério da palavra. E podemos ver logo no capítulo a seguir, como nós, ou melhor, nos versículos a seguir, nós vamos ver como Estevão se torna o primeiro mártir. E a pregação de Estevão é das pregações mais profundas teologicamente que existe no Novo Testamento. Sendo ele um diácono, na altura não temos o termo diácono, não quero aqui forçar o texto, mas sendo ele escolhido para servir às mesas, era um homem cheio do Espírito Santo, era um homem cheio de sabedoria, e era um homem de boa reputação, e a seguir ele é escolhido e tem este dom do martírio, que é um dom muito especial para servir para o Senhor, e ele parte para o Senhor com a sua vida, dedica ao Senhor a sua vida. Filipe,
Ele é chamado mais à frente de evangelista. Os outros não temos grandes descrições sobre o seu ministério. Mas isto não significa, irmãos, não significa que qualquer ocupação que nós façamos na igreja é maior do que a outra, porque todos devemos servir ao Senhor e todos devemos viver como, mesmo quando estamos no nosso dia-a-dia, quando trabalhamos no nosso trabalho, quando obedecemos aos nossos patrões, devemos fazê-lo, como diz a palavra, como se estivéssemos a fazê-lo ao Senhor. Agora, em 1 Timóteo, no capítulo 3, convido os irmãos a abrirem. O apóstolo Paulo, então, escreve, não é? Lemos Filipenses, que foi escrito depois de Timóteo. Filipenses diz Paulo e Timóteo. E Timóteo era o discípulo de Paulo. Era aquele discípulo que ele gostava de ter por perto e enviava para organizar as igrejas, estabelecer presbíteros, estabelecer ministérios. E Paulo escreve, então, ao jovem Timóteo, diz assim, capítulo 3, vamos ler logo a partir do versículo 1. Vamos ler este texto todo, eu sei que o tempo está a avançar, não quero demorar muito tempo, mas pelo menos a palavra temos que ler, que é o principal, e os comentários da palavra também são importantes, mas a palavra é o principal. 1 Timóteo capítulo 3 diz assim, e esta é uma palavra fiel, se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo os seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Não neófito, ou seja, novo convertido, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha um bom testemunho dos que estão de fora, não apenas dos de dentro, mas um bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Ora, veja o verso 8. Da mesma sorte, ou seja, com o mesmo nível de responsabilidade, com o mesmo nível de requisito, da mesma sorte os diáconos sejam honestos, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância, guardando o mistério da fé em uma pura consciência. E também estes sejam primeiro provados, depois sirvam se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte, da mesma maneira, as mulheres, aqui há uma discussão muito grande, alguns mais tradicionais dizem que são as mulheres dos diáconos, mas é de ideia global da maior parte dos teólogos, e assim acontece na Assembleia de Deus, que aqui está-se a referir a diaconisas. Da mesma sorte, as mulheres sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos sejam maridos de uma mulher, governem bem os seus filhos e as suas próprias casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo vem aqui trazer as qualificações. São qualificações fortes. Incluem ser respeitável, incluem ser uma pessoa de uma palavra só, não é uma pessoa que diz hoje uma coisa, amanhã outra, uma pessoa que não bebe muito vinho, que não é dada ao vinho, uma pessoa que não se embriaga, uma pessoa que não é cobiçoso no sentido de ter algum tipo de ganância para si, nem que seja fama, nem que seja posição, seja qual for o tipo de cobiça, uma pessoa que seja sólido na fé, irrepreensível, marido de uma só mulher, governar bem a sua casa. E estes requisitos mostram que, embora os diáconos não sejam os líderes pastorais, mas eles lideram a igreja com os presbíteros e precisam de ser exemplo de vida cristã. Então, irmãos, exemplo de vida. Irmãos, quando vivemos numa cidade é mais difícil. Os irmãos sabem que eu fui missionário toda a vida, até assumir aqui a igreja. E como missionário nós começámos igrejas na nossa própria casa. Começámos a igreja, o primeiro culto era eu, a minha esposa e o nosso bebé que tinha acabado de nascer, o Josias. Mais tarde Deus foi dando-nos pessoas, fomos para a rua evangelizar, distribuir convites. No segundo culto, graças a Deus, juntou-se logo mais 2 senhoras. E depois o trabalho foi aumentando e assim aconteceu. E mesmo em Évora, quando chegámos a uma igreja histórica mais velha do que Lisboa,
em termos de organização e estatutos, nós encontramos uma igreja onde também não havia ministério. O ancião, ele pediu logo admissão, assim que chegámos, aliás já tinha pedido, e o diácono também logo saiu da igreja para ir para outra igreja. E nós chegámos ali, graças a Deus, tínhamos uma boa equipa. Tínhamos uma equipa de obreiros, era mais fácil fazer o trabalho, mas logo percebemos que precisávamos organizar a igreja, estabelecer ministérios, e hoje a Assembleia de Deus de Évora tem quase o dobro do ministério que nós temos aqui. Não fomos nós, já foram outros a seguir que foram consagrando. Mas isto porquê? Porque é essencial na igreja haver gente consagrada e separada para o santo ministério. Todo o trabalho que é feito na igreja é trabalho espiritual, todo. Seja arrumar as cadeiras, seja contar as ofertas, seja levantar as ofertas, seja tocar, seja trabalhar no som, na multimédia, todo o trabalho é trabalho espiritual. E nós devemos de entender que estamos a fazer parte de um corpo. E o corpo, a mão não pode dizer ao pé que não precisa dele. Nós precisamos uns dos outros. Então vamos olhar aqui as qualificações, porque a Bíblia começa neste texto a dizer que se alguém deseja o episcopado, deseja uma excelente obra. Mas como é uma excelente obra, exige pessoas excelentes. Agora a excelência sabemos que não está em nós, a excelência está no Senhor, mas nós temos que refletir o Senhor, nós temos que ser vasos onde a glória de Deus reflete, não temos cobiça, não temos ganância, não impomos a nossa autoridade, porque a nossa autoridade tem de vir de Deus, mas ao mesmo tempo a igreja reconhece que Deus está a dar autoridade a essas pessoas. Então nós vemos aqui a primeira qualificação no verso 8, os diáconos sejam pessoas honestas, noutra tradução diz respeitáveis. A primeira qualificação que Paulo menciona é que os diáconos têm que ser respeitáveis. Sugere pessoas que são pessoas de honra, pessoas de alta estima, pessoas de uma nobreza de caráter. A sua vida deve inspirar aqueles que estão à sua volta, não há áreas cinzentas. Não há áreas em que nós não entendemos bem como é que ele é. É uma pessoa que é clara, que é transparente, uma pessoa que diz aqui mesmo que é irrepreensível, e este é um termo muito forte. Então o diácono deve ser alguém que deve ter uma conduta exemplar que atraia a confiança da congregação. Nós precisamos de gente assim, gente de confiança, gente que está com a liderança, gente que tem um só coração, um só sentido, gente que não quer fazer grupinhos, mas gente que quer fazer um só grupo, uma só igreja, gente que tem esta atitude respeitável, de honesta, gente digna de confiança, gente que zela pela igreja, gente que quando entra vê alguma coisa desarrumada não precisa de chamar alguém, vai logo fazer o trabalho, gente que tem uma atitude, que percebe que nós somos participantes da obra do Senhor e o Senhor nos dá o alto privilégio de participar com Ele na sua obra. Gente de uma só palavra, gente que mantém a sua palavra, gente que é pessoas de palavra, homens e mulheres de palavra. O diácono tem que ser uma pessoa de palavra, alguém que fala com sinceridade, alguém que fala com consistência. A Bíblia diz, fala aqui de língua dobre, é pessoas que às vezes não sabemos o que é que querem dizer. Eu conheço algumas pessoas que são assim, quando falam comigo eu nunca sei se é para o norte ou para o sul, se é para a esquerda ou para a direita. A pessoa fala e eu fiquei sem saber qual é a sua posição. Porque são pessoas que deixam ali um meio termo para consoante convém, depois possa se inclinar para a esquerda ou para a direita. Mas a palavra diz que quem serve no ministério, quem deseja servir, tem que alguém que é de uma só palavra. Alguma pessoa que não diz uma coisa e pensa outra, mas alguém que pensa aquilo que diz e alguém que mostra aquilo que é. E Paulo diz que o diácono tem que ser uma pessoa assim. Alguém de confiança dos outros. A sua palavra é uma palavra essencial. Alguém que não é inclinado ou dado a muito vinho. No verso 8 também temos esta qualificação. O apóstolo Paulo adverte que os diáconos não devem ser inclinados a muito vinho. Na Assembleia de Deus Pentecostal de Portugal, nós não proibimos ninguém de beber bebidas alcoólicas, porque nós não encontramos na Bíblia nenhuma proibição clara acerca disso. Mas a palavra é muito clara quando diz não vos embriagueis. Portanto, se a palavra diz não vos embriagueis, significa que se pode beber
Esta é a nossa leitura, mas os irmãos que vêm de outras igrejas, nós respeitamos aquilo que os irmãos têm. E se querem guardar o ensino dos vossos pastores, dos vossos apóstolos, dos vossos missionários, guardem, Deus os abençoe. Mas uma das coisas é muito clara, apesar da nossa cultura em Portugal ser uma cultura de vinho, e nós até na ceia celebramos com vinho doce, com vinho que tem alguma quantidade de álcool, se nós fazemos isso porque fomos ensinados assim pelos nossos missionários, e porque somos também um país de vinho e de azeite, é muito diferente de outros países onde não é a cultura do vinho. No primeiro campo missionário eu tinha 4 adegas à minha volta da minha casa. À frente estava a adega do Zorrito, mais em cima estava a adega do Margaça, mais em baixo, agora esqueço-me o nome da adega que era ali mais abaixo, depois ainda havia lá outra que era a casa do Capela. Então as pessoas quando vinham, eu estava ali a evangelizar, pastor, tenho aqui um vinho para você beber. Se eu fosse dizer missionário, estava a começar, eu não bebo essas coisas. Irmãos, era complicado, porque para eles provar o vinho, dar a provar o vinho, tem a ver com a sua própria identidade, com a sua cultura, e eles sentem-se, honram o seu convidado para provar o vinho. Às vezes o vinho não tem nada grande coisa. Num caso do Zorrito, que era muito bom, houve um que era melhor do que os outros, mais tarde descobriram que tinha lá um esqueleto de um gato, por isso era mais saboroso, aquela barrica, mas isso são outras histórias que nós temos lá das aldeias. Era um vinho mais especial. Eu sei que depois eles punham lá presunto lá para dentro e outras coisas. A gente vivia à frente da adega, sabíamos como é que eles faziam o vinho ser mais saboroso, mas durante a fermentação os irmãos ficam descansados que aquilo desaparece tudo. Não há bactéria que resista, não é? Então, era a tradição. Primeiro culto ao ar livre, vocês não sabem, imaginam qual é que é a pregação que o missionário pregou, um jovem de 26 ou 27 anos. Preguei sobre a multiplicação da água e do vinho, para captar a atenção, e toda a gente, aquela igreja está a falar de vinho. Vinham os homens todos, saíam dos cafés, para ouvir como Jesus, o vinho que Jesus dá, é um vinho muito bom, louvado seja o Senhor. Mas a Bíblia é muito clara, não dado a muito vinho. Nós bebemos, ensinámos, por exemplo, quando íamos na evangelização, nunca se podia beber o copo até ao fim. Os copinhos eram pequeninos, aqueles copinhos de pequenininhos lá do interior, não é? Copos de 2 decilitros, ou 1,5 decilitro, ou até de 1 decilitro, mas nós deixamos sempre o copo meio, porque se nós bebermos até ao fim, eles enchem outra vez. Então, para falar, nós, sim senhor, aceitávamos o vinho, e estávamos a falar de Jesus, molhávamos os lábios, no meio daquela cultura, a evangelizar aquelas pessoas, e foi assim os primeiros anos do meu ministério. Agora, os irmãos, têm que entender que estamos em Portugal, que é um país desta cultura, mas a Bíblia é muito clara, não pode ser dada muito vinho. Se a pessoa perde o controle quando bebe, se a pessoa bebe demais, essa pessoa está a pecar, porque a Bíblia é muito clara que não se deve embriagar. E diz mesmo que os diáconos não podem ser inclinados a muito vinho. Então, o requisito é o autocontrolo. Autocontrolo. Um diácono tem que ser alguém autocontrolado. Temos que avançar, não ganancioso, irmãos. A cobiça pelo dinheiro é uma área que desqualifica logo alguém para o ministério diaconal. A cobiça pelo dinheiro não deve ser motivado por ganhos desonestos, tentar fazer negócios e aproveitar-se da posição da igreja para fazer algum tipo de negócio ao benefício próprio. Não pode acontecer, irmãos. A integridade financeira é um requisito para os diáconos, imagina então para os presbíteros. A integridade financeira é um requisito fundamental para todos nós. Pessoas íntegras, pessoas que não são cobiçosos de torpe ganância, no sentido de quererem ganhar de alguma forma, porque o amor desordenado pelo dinheiro, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas também diz no verso 9, tem que ser alguém que guarda o mistério da fé. Ou seja, alguém que é sólido na fé, alguém que é sólido na vida, alguém que tem uma pura consciência. É isto que a Bíblia diz. Então os diáconos têm que ser pessoas que têm uma consciência pura, mas uma consciência fresca. Porque existe muita gente que tem consciência cauterizada, que significa que a consciência já avisou tantas vezes que estão a pecar, mas continuam no pecado, e se nós continuarmos no pecado, a consciência deixa de avisar. Vocês não sabiam disso? Se nós continuarmos continuamente, imaginemos alguém aqui que vive maritalmente e quer servir ao Senhor, não tem condições para fazê-lo. E nós ouvimos a pregação da palavra, estou a usar aqui um exemplo, porque esta semana ouvi aqui alguns casos que estão na igreja de pessoas que ainda não colocaram a sua vida em ordem nesse aspecto. E os irmãos sabem que a posição da Assembleia de Deus é muito clara. Essa pessoa não é qualificável para o ministério, essa pessoa não é qualificável sequer para estar na comunhão, a não ser que o cônjuge, o marido, não queira casar. E se isso acontecer, então
é levado ao ministério da igreja e na Convenção das Assembleias de Deus em Portugal, essa pessoa pode entrar para a membresia por causa do seu cônjuge não querer legalizar o seu casamento. Mas se o cônjuge quer legalizar o casamento, então essa pessoa deve primeiro pôr a sua vida em ordem diante das autoridades. Porque, irmãos, em tudo nós temos que ser um exemplo. Nós não podemos andar aqui como os no mundo andem. Vamos lá ver se isto dá resultado, vamos nos juntar para ver se a coisa dá. Que é isso, irmãos? Casamento é um compromisso sagrado, abençoado por Deus. E nós temos que ser pessoas de referência na sociedade. Então esta palavra não é para entristecer ninguém, é só para encorajar as irmãs ou os irmãos que estejam nessa situação para falarem connosco e nós vamos orar e nós vamos fazer. Eu sei que já estava aqui como vice-presidente, fizemos aqui um casamento de pessoas que já viviam há muito tempo juntos e fizemos o casamento, abençoámos na igreja porque vieram a Cristo e querem mudar de vida e querem fazer conforme a palavra do Senhor ensina. Gente que é sólida na fé, gente que é sólida, gente que é comprometido com a palavra, gente que quer viver de uma forma irrepreensível. Mas a palavra também diz no verso 10 que essa pessoa deve ser provada antes, deve ser provada e depois de ser provados, eles possam servir. E diz no verso 10, se forem irrepreensíveis. Bom, isto aqui é muito difícil, não é? É muito difícil. Esta semana eu quero pedir perdão aqui porque eu disse uma coisa que não era 100% verdade no púlpito e fui chamada a atenção. Eu agradeço quando fazem isso. Eu disse a semana passada, e estava na internet, que já foi tirado, estava na internet, eu disse, a Assembleia de Deus Pentecostal há mais de 100 anos na cidade. E depois alguém mandou as datas, mandou os registros e disse, não há 100 anos, não há 100 anos, quanto muito há 93 anos. Então eu tenho que pedir perdão aos irmãos. Isto foi fruto de uma conversa que eu tive com o pastor Barata no funeral do pastor Zé Carlos, e eu perguntei, quando é que começou o Evangelho Pentecostal na cidade? E o irmão disse-me, em 1913, ora eu fiz as contas e percebi que era mais de 100 anos. Ele provavelmente estava a citar, se calhar, de algum culto que houve. Eu não fui investigar. Então nós não significa, irrepreensíveis não significa que nós não vamos errar. Porque a palavra de Deus diz também que temos que ter um espírito ensinável. Portanto, se temos um espírito ensinável, significa, quando nós erramos e alguém nos corrige, nós devemos ter o espírito de acolher esse ensino e dizer, sim, eu vou, então falhei aqui. Neste caso até foi com uma consciência errada, baseado numa informação que eu vou tentar investigar, mas numa informação que não tinha, e segundo alguns membros mais antigos, não estaria 100% correta. Então aqui o meu pedido de perdão à Assembleia de Deus e àqueles que ouviram essa mensagem, eu vou fazer o mesmo à tarde, porque foi no culto da tarde da semana passada. Irrepreensíveis. A vida do candidato, alguém que quer um ministério, deve ser examinada cuidadosamente. Deve ser pessoa que vai falar sobre a sua vida, sobre a sua história de vida. Não importa aquilo que fez antes de Cristo, irmãos. Isso não importa. Pode ter sido até alguém que foi condenado, alguém que esteve debaixo de condenação, alguém que teve, todos nós tivemos. Mas agora com a nova vida em Cristo e o novo compromisso, temos que ser pessoas que vivem de uma forma irrepreensível. E não é fácil, mas o Senhor quer fazer isso. Verso 12, marido de uma só mulher, significa fidelidade matrimonial, já toquei aqui no assunto. O diácono, a diaconisa, deve ser alguém que é devotado ao seu esposo ou à sua esposa, sem envolvimentos extraconjugais, sejam emocionais, sejam físicos. A sua vida conjugal deve ser caracterizada por lealdade, exclusividade, fidelidade, pureza, santidade. É assim que se espera daqueles que servem na igreja. E depois há aqui uma condição também difícil, que diz que governem bem os seus filhos e as suas próprias casas. Porque alguém que quer servir na casa do Senhor, primeiro tem que servir na sua casa e ser um bom pai, uma boa mãe, e ser um bom filho, caso ser filho, mas ser alguém que serve na família e que tem um bom testemunho também da sua família. Para as mulheres, nós temos no verso 11 a dizer que as mulheres devem ser honestas. E a palavra aqui honesta é a palavra semnos, do grego, que significa um comportamento que é dignificado, honrado, decente, venerável, digno de todo respeito. Então as mulheres devem ser mulheres que devem mostrar bom exemplo, apresentando um comportamento que imponha respeito a todos,
que possam dizer, ali está uma santa mulher do Senhor. Como Semnos é usado tanto para o marido como para a esposa, significa que esta atividade deve caracterizar todos os casais cristãos. Casais que vivem de uma forma, portanto, honesta. Honesta, noutras versões, diz piedosa. E piedosa fala de alguém que vive uma vida piedosa, uma vida santa, uma vida de referência espiritual. Amém? Romanos 16:1, o apóstolo recomenda uma diaconisa. Ele diz lá, Romanos 16:1, diz assim, recomendo-vos, pois, Febe, a nossa irmã, a qual serve, e a palavra aqui é diáconos, a qual serve a raiz da palavra, a qual serve na igreja que está em quem creia. Então nós vemos aqui que havia mulheres que serviam, que eram reconhecidas e que até recebem uma carta de recomendação do apóstolo para que recebessem aquela mulher como uma serva, uma mulher que serviu. Nós vemos como é que serviu. Ela cuidava da hospitalidade dos apóstolos, dava de comer, etc, etc. E Paulo realça aqui, começa o capítulo dos endorsements, dos reconhecimentos com uma mulher. Então, assim como os diáconos, as suas esposas também devem ser exemplo de virtude e integridade. A reputação da esposa pode afetar diretamente o ministério do marido. É muito importante estas qualidades. Compromisso. Eu gostaria mesmo de falar sobre isso, irmãos. Compromisso. Compromisso. Vou falar sobre isso provavelmente no culto de ceia. Irmãos, não dá alguém querer servir ao Senhor e aparecer na igreja quando tem o seu nome na escala. Isto não pode acontecer. Pode ter acontecido, mas não pode continuar a acontecer. Porque, irmãos, a fidelidade, a assiduidade é exemplar. Quando faltam aqui os nossos pastores que são aqui desta igreja, já falta aqui o pastor Henrique, eu disse logo aos irmãos, ele está em Moscavide a servir o Senhor. Falta o Eliseu, no caso, está de férias. Sempre identificamos para os irmãos perceberem. Quando alguém falta e que tem responsabilidade, não pode só porque lhe deu uma dor de cabeça. Não é que nós não desejamos. Às vezes há dias em que eu desabafo lá em casa. Olha, aconteceu esta semana. Depois de um dia que foi um dos dias mais difíceis dos últimos tempos. Eu disse, eu não consigo, eu só me apetece ir para o sofá e ficar aqui. Eu vim no culto de sexta-feira mesmo a precisar, mas vim à casa de oração porque eu sei que aqui eu sou renovado. Eu subi para aquele piano, ainda tentei que outra pessoa dirigisse o louvor, ainda telefonei a outras pessoas, ainda telefonei a outro irmão e disse, olha, dirige tu, eu estou mesmo a precisar só de ser ministrado. E ele disse, não, és tu que vais fazer. E eu subi ali, comecei a adorar o Senhor e eu desci dali completamente renovado. O meu desejo era ter ficado em casa. Era o desejo da carne. Mas nós não somos crentes carnais. Lembram-se da mensagem? Está lá na aplicação, em destaque. Nós não somos crentes carnais, nós somos crentes espirituais. Nós não podemos dar lugar à carne, é o desejo da carne. E se queremos então estar no ministério, temos que ser o exemplo. Oh, irmãos, às vezes não nos apetece mesmo. Às vezes a subcarga é tão grande, o peso é tão grande, as dificuldades são tão grandes, mas nós fazemos-lo porque nós servimos ao Senhor e nós estamos nas mãos do Senhor. Então, irmãos, que haja assiduidade. Aqueles que servem ao Senhor têm que ser assíduos. Eu dou graças a Deus porque houve, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que os irmãos todos conhecem. Nosso irmão, vários irmãos têm feito isso ultimamente comigo e eu fico muito feliz quando faz isso, mas o irmão Dionísio telefonou de propósito para mim e disse, pastor, desculpa, eu sei que o pastor está de férias, mas eu vou-me ausentar durante umas semanas e eu quero que o pastor saiba por mim que eu não estou na igreja porque estou ausente. Eu disse, irmão, obrigado por irmão nos dizer isso, é importante. Porque eu ia sentir a sua falta, ia perceber o que é que se passa. Mas os nossos irmãos identificam isso porque têm responsabilidade. E como têm responsabilidade, não se ausentam de qualquer forma. Porque eles dão contas, porque afinal nós somos um corpo. Nós não somos parte aí que anda no ar, nós somos um corpo, temos responsabilidade. E o Novo Testamento não detalha exclusivamente as funções dos diáconos, dá pistas sobre as suas responsabilidades. Usamos Atos 6, onde temos várias pistas em comparação com os presbíteros. Os presbíteros ficavam para a oração, para o ensino da palavra, os diáconos mais para o serviço às mesas, o serviço social.
cuidar das necessidades práticas da igreja. Isto inclui administrar propriedades, cuidar das finanças, distribuir auxílio. E nós, claro, queremos que Deus levante homens e mulheres assim, irmãos, comprometidos com a igreja, que dão um bom testemunho. E nós, irmãos, estamos a querer edificar a igreja de Jesus Cristo. Não é a nossa igreja, é a minha igreja porque eu faço parte, mas estamos a edificar a igreja de Jesus Cristo. E estas qualificações mostram que o papel de alguém responsável, que tem um papel de grande responsabilidade, requer uma vida que seja uma vida de modelo de integridade. Um modelo de integridade, um modelo de fé, um modelo de serviço. A igreja deve ter muito cuidado quando selecionamos aqueles que irão servir como diáconos. Mais cuidado ainda quando selecionamos aqueles que querem servir como presbíteros. Estes critérios que a palavra de Deus, porque nós somos guiados pela palavra de Deus. E todos aqueles que aspiram a este ministério, façam-no com reverência, conscientes da honra e da responsabilidade que nós temos e que este ofício ao Senhor envolve. Então, quero concluir, irmãos, nesta manhã. Nós estamos a edificar a igreja de Jesus Cristo. Eu sei que é tempo de férias, mas como a maior parte dos irmãos têm acesso às mensagens depois através do nosso canal de YouTube ou através da aplicação, nós concluímos então, irmãos, que esta igreja precisa de começar a orar intensamente para que Deus levante ministérios no nosso meio. Porque tem que ser o Espírito Santo a revelar, como fez a Paulo e a Barnabé, como fez aqui quando o Espírito Santo fala e mostra àqueles que iriam servir. Nós precisamos de orar e como igreja queremos valorizar o ministério dos diáconos. Nós precisamos tanto deste ministério. Nós temos pessoas que já estão a fazer esse ministério, mas ainda não são reconhecidos nesse ministério e, querendo Deus, iremos reconhecer muito em breve. Então nós como igreja, nós não podemos fazer isso. Acabei de chegar, estou aqui há 5 meses, ainda estou a conhecer os irmãos, mas uma das listas que eu vou procurar, comece logo, nível de compromisso. Nível de compromisso de 0 a 10, qual é o compromisso da pessoa? Se a pessoa está abaixo do 5, nem dá. Aliás, devia estar entre o 9, aparece aquelas sondagens quando nos telefonam dizer assim, depois o rapaz ou a rapariga no final diz assim, por favor, dê-me 9 ou 10, é que abaixo disso não conta. Digo, o quê? Então, mas agora tenho que dar 9 ou 10? Eles dizem, depois do inquérito, dê-me 9 ou 10, porque abaixo disso não serve. Então, se para um phone bank, para um assistente bancário tem que ter 9 ou 10, quanto mais servir na igreja. Mas graças a Deus que nós estamos debaixo da graça e da misericórdia e não do legalismo, mas queremos, irmãos, que seja gente de referência. E como igreja nós queremos valorizar este ministério. Muitos irmãos preencheram os formulários de serviço. Quem não preencheu pode ir à nossa página, a nossa aplicação está lá também, podem preencher. E nós estamos a orar sobre cada nome, temos estado a orar sobre cada nome, pessoas que querem servir ao Senhor, para que possamos servir ao Senhor com dedicação e amor, seguindo acima de tudo o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que não veio para ser servido, mas para servir. Amém? E concluímos então, irmãos, que os presbíteros são responsáveis por liderar, por ensinar, mas os diáconos têm também uma responsabilidade igualmente vital ao cuidar das necessidades da igreja. Este ministério de serviço é essencial para a saúde da igreja, para o funcionamento da igreja, permitindo a cada parte do corpo de Cristo que possa cumprir o seu propósito. Irmãos, o Senhor está a levantar, o Senhor já levantou, nós queremos reconhecer, debaixo de oração, debaixo de clamor ao Senhor, queremos fazer isso. Vamos ficar em pé agora.